Quando a gente fala então sobre glorificar a Deus na nossa vida comum, nós começamos na lição passada aprendendo que glorificar significa honrar Deus. Em síntese, não é, dentre todos aqueles verbos, magnificar, celebrar, admirar, enfim, a síntese de tudo isso seria honrar a Deus. E aí nós aprendemos que no culto público nós honramos com expressões, né, como nós exemplificamos, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, e com elogios, né, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é Salvador, agradecendo, obrigado pela salvação, obrigado pela minha vida, obrigado pela semana, enfim, frases que nós já estamos habituados, que elas são costumeiras nos nossos cultos. E aprendemos então que há 3 outras formas de nós glorificarmos a Deus no dia a dia. A primeira delas é reconhecendo que claro, eu posso não estar falando aqui agora na ordem que eu coloquei no estudo passado, mas a primeira delas é entendendo que o tempo todo é bom que eu esteja me lembrando de quem é Deus. O tempo todo é bom que eu esteja me lembrando da sua supremacia, da sua misericórdia. Então, só de me lembrar quem é Deus e a salvação que Ele promoveu na minha vida, isso já o glorifica no dia a dia. A segunda forma é entendendo que glorificar a Deus requer exclusividade, ou seja, Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Ele entende, melhor dizendo, Ele nos gera consciência para entendermos que Ele é o único e verdadeiro Deus. Não há nenhum outro Deus que não seja o que nós falamos na teologia como o judaico-cristão, ou seja, aquele que se revelou aos judeus no Antigo Testamento e aquele que se revelou aos cristãos no Novo Testamento através do Senhor Jesus Cristo. E finalmente entendermos que essa é a missão principal da igreja. Então quer dizer, eu individualmente sou um cristão, mas com os meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, coletivamente nós somos a igreja. E na condição de igreja, então, o principal propósito de Deus é que o nome dele seja conhecido em toda a terra e seja celebrado. Nesse caso, a missão no sentido de resgate de um ser humano da condenação para a salvação é uma missão secundária, ela vem em segundo lugar como a missão mais importante da igreja. A mais importante é glorificar a Deus. Entendido isso, então nós precisamos assumir alguns pressupostos bíblicos que são: Deus é o Criador de todas as coisas, sendo Deus Criador de todas as coisas, então esse mundo, esse planeta, ele não é algo ruim, a matéria em si não é algo ruim como pensavam os gregos. Essas paradinhas, como eu disse, é porque o computador entra na proteção de tela e aí tem que voltar. Então, voltando, outro pressuposto bíblico é de que Deus, sendo o Criador, nós estamos diante dele o tempo todo. Aí nós usamos aquela expressão coram Deo, que significa que estamos diante de Deus o tempo todo. Então, nesse caso, de segunda a sexta, lá no trabalho, lá na escola, com a família, nas instituições públicas, nas instituições privadas, estando sozinhos ou em companhia, estamos diante de Deus o tempo todo. Então nossa crença, nossos pensamentos, nossos valores, nossa ética, tudo isso precisa ser baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia. Então, o que nós fazemos aqui de culto público no final de semana, nada mais é do que a continuidade da expressão desse relacionamento. Da mesma maneira que eu me relaciono com Deus de segunda a sexta, eu destino um dia na semana, no caso dos cristãos, por tradição, o domingo, para tirar tempo exclusivo para Deus, para a sua adoração, que nesse caso é o culto público. Então não existe essa dualidade, não é? Esse platonismo, como eu disse, de
segunda a sexta, eu penso como um não cristão, a minha ética é igual a de um não cristão, o meu comportamento é igual a de um não cristão, porque Deus não está lá. Não, isso é um grande engano. Pensar assim é um equívoco. E aí, finalmente, nós aprendemos que nós somos vocacionados. O que é a doutrina da vocação? A doutrina da vocação nada mais é do que um chamamento. Nós somos destinados, enquanto propósito de vida, para pertencermos a Deus. Uma vez que eu pertenço a Deus, pronto, já está aí o meu propósito de vida. Agora, o que eu vou fazer sabendo que eu pertenço a Deus? Eu vou me envolver com a criação, desenvolvendo as suas potencialidades, sendo aperfeiçoado como ser humano, no envolvimento com a criação, no desenvolvimento da cultura, no envolvimento e desenvolvimento das relações sociais. E aí sim, eu tenho agora, entrando na segunda parte hoje, a justificativa teológica, né? Ou como foram pressupostos bíblicos, fundamentos bíblicos, princípios bíblicos que nós tivemos que assumir. Agora a gente entra nos princípios teológicos, nos fundamentos teológicos que justificam como e ao mesmo tempo por que as nossas ações cotidianas, diárias, na vida comum, devem glorificar a Deus. Então, apesar de que eu citei, não é, que nós vamos aprender sobre a doutrina do mandato cultural e a doutrina da mordomia, nós vamos inverter. Nós vamos começar aprendendo sobre a mordomia e finalizar aprendendo sobre o mandato cultural. Então vamos lá. Digamos que, de certo modo, a doutrina da mordomia seria a justificativa teórica e a doutrina do mandato cultural a justificativa prática. Ok? Então, quando a gente fala sobre a doutrina da mordomia, vamos começar entendendo o que ela significa. Só um minutinho que eu vou colocar aqui no rumo. Então, quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, a palavra do Senhor nos ensina assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Desculpa, eu dei a referência errada. E agora sim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. São duas referências bíblicas que estão mostrando que uma das principais formas de cultuarmos a Deus e de o servirmos e de o glorificarmos, isto é, o honrarmos, é por meio de servirmos outras pessoas e servirmos a própria criação com base nas aptidões e nas capacidades que Deus nos deu. Está claro? Então, percebam que quando a gente fala sobre a mordomia, o que quer dizer a mordomia? Ao contrário, né, dessa expressão popular que fala assim: fulano de tal está numa grande mordomia, ou seja, ele não está fazendo nada, ele está à toa e de alguma forma ele está sendo beneficiado. Não, não é isso.
O mordomo aqui vem da expressão majordomos, que nesse caso é uma espécie de sinônimo para ministro, para servo. Então, o majordomos ou o mordomo é aquele que toma conta do patrimônio do seu senhor. Quando eu entendo que o mordomo é aquele que toma conta do patrimônio do seu senhor, olhando para a perspectiva bíblica, eu descubro que nada do que existe no planeta é meu. Nem o meu próprio corpo é meu, porque eu não tenho domínio sobre muitas funções. Por exemplo, eu não tenho domínio sobre o meu batimento cardíaco. Eu não tenho domínio sobre o meu fôlego de vida. Então eu sou orientado por Deus a tomar conta de tudo que existe na criação. Então, peraí, se eu aprendi que eu sou um mordomo orientado a tomar conta de tudo que existe na criação, os patrimônios que eu adquiro do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, eles são entregues a mim e justificados como uma documentação apenas diante dos outros seres humanos, apenas diante dos homens. Então, se eu disser que eu tenho uma casa, a casa é minha apenas diante do entendimento, para que fique claro que outras pessoas não têm o direito de invadir a minha casa, só para isso. Mas a casa que eu moro, quem me deu de fato? Deus. Interessante, não é? A saúde que eu tenho, quem me dá? Deus. Ainda que eu seja orientado a cuidar do corpo e da saúde, estão percebendo? Uma boa alimentação, atividade física, evitar estresse. Mas, se for a vontade de Deus, por exemplo, que eu morra de uma doença incurável, não há nada que eu possa fazer. Eu morrerei de uma doença incurável. Por quê? Porque no fundo, minha saúde e meu corpo pertencem a quem? A Deus, que me dá para que eu cuide. Então, tudo, absolutamente tudo. Vamos olhar então, por exemplo, do campo biológico, a saúde. No campo social, os amigos, a família. No campo moral, o comportamento diante das pessoas, o bom testemunho. No campo emocional, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional, a saúde mental. No campo dos patrimônios, o trabalho, o equilíbrio econômico, a aquisição patrimonial, o zelo, a manutenção da casa, a manutenção do carro, comprar novas vestes quando a veste estiver velha. Então, note que nos mínimos detalhes eu sou o tempo todo convocado por Deus para cuidar daquilo que Ele me dá, daquilo que Ele põe nas minhas mãos. E aí é bíblico que se eu for fiel no pouco, Ele me coloca sobre o muito. Eu não estou ensinando aqui um princípio de prosperidade, eu estou explicando aqui um princípio de responsabilidade. O ser fiel no pouco, isto é, o entendimento de que aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, ainda que seja pouco, no final é dele, portanto eu devo zelar. Quanto mais eu zelar por esse princípio, mais oportunidades de cuidar de mais coisas Deus vai me dando. Um exemplo, no campo da educação, no campo do ensino. Ora, eu fui chamado por Deus aos 16 anos de idade. Então, aos 16 anos eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar teologia, pregava para um público pequeno, passei por diversas igrejas, ajudei diversas igrejas, trabalhei implantando escola bíblica dominical em diversas igrejas, até que hoje eu sou responsável pela educação de 1.200 membros. Eu não comecei tomando conta da educação de 1.200 membros. Eu não comecei escrevendo apostilas para o pessoal estudar. Eu não comecei como diretor de um seminário. Eu
Eu não comecei escrevendo material para seminaristas estudarem. Eu não comecei tomando conta da academia ministerial para a formação de pastores. À medida que o próprio Deus foi me dando graça para ser fiel, ministerialmente falando, por isso que a glória é toda dele, ele foi me dando mais responsabilidades. Ou seja, sobre o muito, ele foi me colocando. Tem gente que confunde essa passagem e acha assim, ser fiel no pouco é ter uma educação financeira e depois Deus vai me tornar rico. Nunca teve a ver com isso esse versículo. Nunca. Teve a ver com esse princípio da mordomia. Então, uma vez que eu entendo que a doutrina da mordomia significa que Deus é dono de tudo, e Ele me coloca agora como administrador dele, como mordomo dele, eu tenho a justificativa teórica de por que devo glorificá-lo. No trabalho, nos estudos, cuidando da família, na educação financeira, no ambiente público, no convívio com as amizades, na própria igreja, no exercício do ministério, na vida devocional, no cuidado com aqueles que estão enfermos, na generosidade em repartir o que Deus dá e contribuir. Tudo passa a fazer sentido, né? É maravilhoso, porque você vê que tudo está conectado ao soberano propósito dele. Ele é dono de tudo, então aquilo que tiver às mãos, cuide, porque um dia ele há de requerer, como naquela parábola dos talentos, em que ele deu um talento para um, acho que 3 talentos para o outro e 5 talentos para o outro. E aí o que tinha 3 e o que tinha 5 multiplicaram os talentos, ou seja, trabalharam entendendo que aquilo ali não pertencia a eles e que o objetivo era honrar o seu patrão, o seu dono. E aquele que tinha 1 talento fez o quê? Escondeu, foi covarde. E aí o que o dono fez com ele? Olha, você diz que eu sou exigente, você diz que eu sou austero, então eu serei assim com você. E aí, uma vez que a gente entende que Deus é o dono e é o depositário da vida, e nós apenas administramos, então agora é hora de nós entendermos alguns princípios da mordomia cristã. Um minutinho que eu vou abrir aqui. Bom, quais são esses princípios? Primeiro, a mordomia é um investimento de tempo e que requer sacrifício. O que significa isso? Dizer que é um investimento de tempo e que requer sacrifício. Ora, adquirir conhecimento, ser educado dentro de casa requer tempo. Você não aprende tudo da noite para o dia. Você vai sendo educado pelos seus pais, pelos seus familiares, até que você chegue à maioridade e caminhe por si com base naqueles princípios que você aprendeu. Se você vai para a escola para receber uma educação civil, para ser preparado, tanto profissionalmente quanto em termos de convívio social, você passa no mínimo 16 anos numa escola, entre ensino fundamental e ensino médio, isso aí sem contar com a faculdade, para você sair minimamente educado, civilizado para a sua conduta civil. Então requer tempo e requer sacrifício. Sacrifício no sentido de que haverá dias que a gente não tem disposição para fazer aquilo, para participar daquela situação, mas nós teremos que participar. Por exemplo, apesar de todo o prazer, de toda a satisfação que eu tenho como ministro do Evangelho, esse é ao mesmo tempo meu trabalho. Então não é todo dia que eu levanto e estou com a cabeça fervilhando ali a 1000 por hora, já pronto para passar as ideias para a apostila e já pronto para poder escrever algum conteúdo para vocês estudarem.
Tem dias que são horas para conseguir sair de um parágrafo. Tem dias que eu falo assim, não, hoje eu vou ler um livro para poder me atualizar um pouco mais. E eu estou habituado com uma determinada quantidade de páginas e eu não consigo ler aquilo tudo. Tem dia que eu estou com a mente mais cansada. E assim é com qualquer pastor, com qualquer ministro do Evangelho, assim é com você na rotina do seu trabalho, na rotina da sua casa. Então, por isso que requer sacrifício. Ao mesmo tempo, a mordomia é um estilo de vida em que reconhecemos e aceitamos o senhorio de Cristo em nossa vida e trabalhamos em parceria com Deus na regência de toda a criação. Isso é maravilhoso. Ou seja, quando eu entendo que eu não estou fazendo para mim em primeiro lugar, e quando eu entendo que eu não estou fazendo para obter em primeiro lugar o retorno financeiro, mas eu estou fazendo em primeiro lugar para glorificar a Deus, a minha cabeça é muito melhor. Imagine, por exemplo, o dono de um comércio. Tem dias que ele vai vender muito bem. Tem dias que ele vai vender mais ou menos. Mas tem dias que ele não vai vender nada, vai vender muito mal. Se ele estiver no comércio pela motivação única e exclusiva do dinheiro, ou ele vai pensar em fechar, pensar em desanimar, ou vai ser um dia que ele vai se entristecer. Mas se ele entender que ele está em parceria com Deus, ele sabe que o sustento dele vem de Deus e que vai ter dias que Deus vai sim levantar clientes e tem dias que Deus não vai levantar para mostrar para ele, você continua dependendo de mim, não se preocupe, no final do mês você vai ter o montante que precisa para sustentar a sua família e para comer. Olha como que a mente muda, olha como que há uma tranquilidade no coração. E o que dizer daquelas etapas da nossa vida em que tem épocas que ocorre uma sucessão de eventos em que nós não planejamos, como prejuízos financeiros, pessoas adoecendo, tem que gastar mais com remédio, alguma coisa acontece ali que não estava no seu planejamento financeiro, não estava no seu orçamento, e você vai passar ali alguns meses de aperto. Se você fizer as coisas só pensando em como é que você vai sobreviver, dependendo do seu nível de estresse, você passa até mal. Agora, dependendo da sua confiança em Deus, você sabe que você é só o parceiro dele, que ele é dono de tudo aquilo ali que ele está colocando na sua mão. Legal, né? Bom, e finalmente então, a mordomia é uma posição de deveres. Poxa, entrou aqui na proteção de tela. Ainda bem que nós somos reformados, né? Senão a gente ia dizer que essa proteção de tela vem do Satanás, porque toda hora ela está atrapalhando. Então vamos lá. A mordomia é uma posição de deveres e responsabilidades que cada um de nós deve realizar de modo voluntário e prazeroso. Afinal, nossa vida agora pertence a Jesus e Ele é o nosso dono. Evidentemente que a mordomia ela é criada para todo ser humano. Você pode notar que os versículos que eu li dão indícios de que não é só o cristão que é mordomo de Deus. O ser humano em geral é mordomo de Deus, mas por causa da queda, daqueles que vivem fora da redenção de Cristo, aqueles que ainda não foram regenerados, o pecado os cega. E qual é o entendimento então que eles passam a ter? O encurvatus em si, ou seja, eles olham apenas para si, para os seus desejos e principalmente para a sua estabilidade, para o seu sustento, para que eles tenham como recompensa uma forma de prazer. Então eles não vão ter esse entendimento, agora nós não. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer de forma voluntária. Aí alguém vai falar, pastor, mas e a questão do trabalho? E a questão daquele que é assalariado? Esse voluntariado aqui não se refere a você, de repente, não receber a paga pelo seu trabalho, pelo seu esforço, a sua dedicação. É um voluntariado no sentido de entender que aquilo não é para você.
aquilo em primeiro lugar é para Deus. Pode notar que todo mundo que entende a doutrina da mordomia não vira para Deus e fala assim: ó Deus, eu vou pregar domingo à noite, o que o senhor vai me dar em troca? E que ficaria estranho, né? A gente até fala, por exemplo, na questão da devolução do dízimo, ainda que ele não seja obrigatório, mas ele é um gesto de fé e de gratidão de muitas pessoas. E aí, quando você ouve uma pregação de alguém falar assim, ó, se você devolver o dízimo, Deus se torna seu devedor, como eu já ouvi algumas pregações assim, é como se, vamos fazer um teste aqui, um exemplo. Essa mochila que está aqui é minha. Eu empresto para um de vocês. E vocês usam a mochila pelo tempo que vocês acharem necessário. Um belo dia, eu requeiro a mochila de volta. Na hora de pegar, você prende a apostila, firma a mão e me pergunta: o que você vai me dar de volta se eu te entregar a apostila? Nada, a apostila é minha, eu que te cedi. Então, quando você entende que até as finanças que você tem pertencem a Deus e Ele só requer a 10ª parte, e note, não é obrigatória, o que Ele está requerendo da 10ª parte nada mais é do que um gesto de fé. Tem muita gente ainda que cai nesse conto do vigário, de achar que se devolver o dízimo pode orar pedindo a Deus alguma coisa de volta. Estão percebendo como é que é confuso o falso ensino se a pessoa não entender a doutrina da mordomia? Note, se Jesus é dono de tudo, então quem Ele é para nós? Nosso dono. Isso é óbvio, a conclusão é óbvia. Como é que você chega para o seu dono e requer alguma coisa? Você conhece aquela expressão assim: fulano de tal está pegando boi? Pois é, eu gosto de dizer que o tá pegando boi no evangeliquez, o nome disso é graça. Deus, por graça, te dá as coisas para você cuidar delas. Você está pegando o boi que Ele te deu. Então, como é que a gente requer alguma coisa de volta? Tem como. Eu sei que parece assim meio estranho, né? Mas... Então vamos lá. Eu criei aqui um esquema para o nosso estudo, para a gente entender como é que funciona essa nossa relação com a mordomia cristã. Então Deus tem um propósito. Gravem isso. Deus tem um propósito. Que propósito é esse? Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Ponto. Aí, depois, Ele nos dá condições para realizar o seu propósito salvífico. Ok? Deus tem um propósito de nos salvar. Ele começa nos criando a sua imagem e semelhança. E nos dá condições para realizar o seu propósito. Como é que Ele nos dá essa condição? Primeiro, Ele nos capacita nos tornando cabeças da criação. Nós temos racionalidade, raciocínio, os animais não têm, as plantas não têm. Segundo, Ele nos torna a coroa da criação, ou seja, de tudo o que Deus criou. Digamos assim que o que Ele gostou mais, o que deu mais prazer a Ele, fomos nós. Só nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Terceiro, Ele nos torna representantes de Deus na criação. O que significa sermos representantes de Deus na criação? Nós temos domínio sobre a criação da mesma maneira que Deus tem. Claro, quando eu falo da mesma maneira, é no sentido de que Deus tem domínio e nós também. Agora, o exercício do domínio de Deus é pleno, o nosso é limitado. E finalmente, então, nós nos tornamos agentes de Deus na terra. Agentes, não porque nós nos tornamos mini-deuses, mas agentes no sentido de que temos autorização de exercer domínio. Como é o exercício desse domínio? Agora é o objetivo do propósito. Como é o exercício desse domínio? Deus nos torna corregentes no cuidado da criação, colocando-a sob a nossa custódia em um governo compartilhado.
Então, quando você vai na escola que você estuda, por exemplo, ciências, você está glorificando a Deus, porque através daquele conhecimento científico, depois você vai desenvolver uma profissão que vai requerer que você se envolva com a criação. Se você for químico, você vai cooperar no desenvolvimento de materiais, por exemplo, para a construção, para o desenvolvimento de medicamentos, para o desenvolvimento de produto de limpeza para a dona de casa. Se você for engenheiro, naquela área específica ali da engenharia, você vai aprender a calcular e desenvolver contextos, circunstâncias, materiais que façam algo funcionar. Por exemplo, a criação de uma máquina por meio de conhecimentos mecânicos, por meio de conhecimentos elétricos ou eletrônicos. A melhoria de ferramentas como, por exemplo, o ferramentário do dentista, o ferramentário do médico para análises de clínicas. Então, perceba que por meio da aquisição de conhecimento, essa é uma das formas de você glorificar a Deus. Mas e a dona de casa então? Ela não glorifica a Deus? Glorifica. É dado a quem o papel da administração do lar? A mulher. É dada a quem a condição de saber o que falta e o que precisa dentro de casa, o que não falta? A mulher. É dada a quem a responsabilidade de ir buscar e prover o que falta? O homem. E nisso Deus é glorificado. Então note que nós somos, o planeta está sob a nossa regência. Então eu não estou aqui dizendo que nós não podemos fazer uso da natureza. Ao contrário, nós precisamos fazer uso da natureza, porém de forma equilibrada. Então, se há um desmatamento com o objetivo de sustentação, de sustentabilidade, que ele ocorra. Mas se há um desmatamento exagerado, que é fruto de ganância, de ambição desmedida, então ele precisa ser refreado. Então note que tanto aquele que defende que não pode haver o desmatamento, quanto aquele que defende que deve haver o desmatamento, se não são cristãos, estão desequilibrados nas suas defesas. Mas se são cristãos, ambos entendem as duas necessidades. Estou percebendo que é interessante como que tudo está interligado. Toda a ação humana sobre a criação, se ela é feita numa perspectiva cristã, ela será feita de maneira equilibrada. Bom, então o objetivo do propósito é o envolvimento na criação. Porque a criação está sob a nossa custódia, num governo compartilhado. Opa, peraí, compartilhado? Se é compartilhado, significa que Deus está aqui o tempo todo. Não existe esse negócio de falar assim, Deus não entra, Deus só fica olhando de longe, Ele não intervém. Isso é mentira. Crer nisso é um tremendo engano. É evidente que Deus intervém. Uma explicação muito simples, por exemplo, para dias em que nós planejamos as coisas e elas não acontecem como nós planejamos, não é porque Satanás interviu. Muito simples. É um exemplo claro de como Deus intervém na nossa história individual. Então é claro que Ele também intervém na história coletiva da humanidade em tudo que todo ser humano está fazendo. Ora permitindo, ora barrando. E isso não faz de nós robôs. Lembrem-se daquele princípio que nós já falamos aqui em outros estudos bíblicos e que, se eu não me engano, nós falamos no estudo passado.
Deus é a causa primeira, a causa primária. Como naquele exemplo que eu dei do teatro. Mas nós temos uma causa secundária que também nos torna responsáveis em tudo aquilo que fazemos. Por isso somos convocados na doutrina da mordomia a honrarmos a Deus com o cuidado daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, glorificar a Deus na vida comum é a coisa mais simples e mais fácil que existe. Porque haverá momentos que pensaremos nele e nos dedicaremos a fazer da maneira mais ética possível, visando alegrá-lo, mas também haverá dias que a nossa mente vai estar tão ocupada com as tarefas que só o simples fato de realizarmos as tarefas da melhor maneira possível, nisso ele já será glorificado. Então, até quem não tem esse conhecimento, até quem não adquiriu ainda esse entendimento da doutrina da mordomia e que não está pensando em Deus ou acha que Ele não está lá, querendo ou não, glorifica a Deus com as suas atividades quando Ele faz da melhor maneira possível. Cuidando da criação da melhor maneira possível. Até aqui, ok? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Está tranquilo, então? Tá bom. Bom, e qual seria, então, essa tarefa do propósito de Deus quando Ele nos cria? O ser humano recebe algumas recomendações de Deus. A primeira delas, ser fecundo, procriar, ter filhos. Então, ter filhos é uma forma de glorificar a Deus. O outro princípio, encher a terra, espalhar e formar culturas e povos. Opa, então essa forma meio escapista do crente, aí eu não passeio, aí eu não como, aí eu não bebo, aí eu não me envolvo com pessoas do trabalho, aí eu não me envolvo com ninguém da escola, ver um cinema é pecado, assistir televisão é pecado, sair de férias é pecado, ir à praia é pecado, cuidar do corpo é pecado, tomar banho, passar perfume, depilação, não sei o que, tudo é pecado. Em tudo ele vê ou pecado ou vê demônio. Às vezes eu fico imaginando que os próprios demônios olham para Deus. O senhor está vendo ali, eu não tenho nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos ocupados demais levando outras pessoas a pecar. Nós nem chegamos perto dessa pessoa, o senhor está vendo. Eu imagino que os demônios devem ficar assim. Tudo bem que alguns às vezes chegam também na porta de casa assim, fica parado com o caderninho anotando, porque o grau de malignidade é tão grande que o próprio demônio faz curso com essas pessoas. Mas isso aí é outro caso. Mas vejam bem, percebam, eu devo sim me envolver com a cultura, criando uma contracultura. Em outras palavras, se todas as obras do ser humano, nós resumimos tudo na expressão cultura, é claro que a obra daquele ser humano que está em estado de queda, que está em pecado, que ainda não foi regenerado pelo Senhor Jesus, é evidente que alguma expressão na cultura que ele cria é pecaminosa, porque é fruto de um trabalho que está contaminado pelo pecado que rege o coração daquele grupo de seres humanos que estão ali produzindo aquela cultura. Então, cabe a mim conhecer a palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito para detectar, opa, aquilo ali que está sendo feito não fere as Escrituras, então eu posso me envolver. Como, por exemplo, as atividades profissionais ou as atividades estudantis. Agora, aquilo ali, aquilo outro que fere as Escrituras, eu não devo fazer. A palavra de Deus me ensina exatamente o contrário. Então, eu não posso me envolver com aquilo ali. Então, como é que eu crio a contracultura? Estando naquele meio, mas fazendo exatamente o contrário com base na palavra de Deus.
E qual seria a nossa base para nos envolvermos na cultura? A oração de Jesus, a oração sacerdotal, em João 17. Não peço que os tire do mundo, apenas que os livre do mal. Então, o próprio Jesus já nos capacita pela obra do Espírito a continuar vivendo no mundo agora sociedade, no mundo humanidade, no mundo relações sociais. E o Espírito está lá para nos livrar do mal. Como que ele nos livra do mal? Sabe aquele clique que você tem quando você vê uma coisa lá na rodinha de amigos, ou lá na empresa, ou no ambiente que você está, que você vê que aquilo ali não glorifica a Deus? Aquele clique é o Espírito te livrando do mal. Olha que eu dei uma explicação aqui teológica meio fraquinha, mas é só para você entender ali diariamente como é que essas coisas funcionam. Jesus, se fosse para você ser uma pessoa escapista, alguém que vê pecado em tudo e que não pode se envolver com nada, era para então você ter morrido no momento que você se rendeu a Cristo e ir direto para o céu, porque aí tudo isso aqui é uma desgraça e nada presta. Lembrando que eu não falei palavrão, é desgraça no sentido de ausência da graça de Deus. Agora, é aquilo que nós aprendemos na aula passada. O problema não está nas coisas que Deus criou, e sim no mau uso que fazemos dela. Por exemplo, quem criou o sexo? Deus. Quem nos deu capacidade sexual? Deus. Quem nos deu potencialidade sexual e desejo sexual? Deus. Qual é o desejo correto? É o heterossexual. Ser heterossexual é o desejo e a forma correta de funcionar. Aí o que os homens fazem? Mau uso do que Deus criou. O erotismo, não a erotização entre casais, Deus não proíbe. Agora a erotização entre não casados, a pornografia, as chamadas parafilias ou fetiches. A opção, como diz lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, de trocarem a glória de Deus pela criatura, das mulheres se envolverem com animais, dos homens se envolverem entre si, são todos exemplos de maus usos, ou mau uso, que os seres humanos em pecado fazem do sexo criado por Deus. Então estão percebendo que o sexo em si não é problema? Foi criado por Deus. Quem faz mau uso? O ser humano. Quem faz mau uso da comida com a gula? O ser humano. Quem faz mau uso da bebida? Tem gente que fala assim, o problema está na bebida alcoólica. Não, toma muito refrigerante para você ver. Toma muita água e muito suco para você ver. Você não passa mal do mesmo jeito. Eu não estou com isso eximindo o alcoolismo. Eu estou apenas mostrando que a visão escapista do crente, muitas vezes, o leva a comportamentos inadequados. Quem aqui já ouviu aquela expressão de que, já que o crente não bebe, ele come, parece que está despedindo do mundo? Estão percebendo? É o mau uso que é feito. Então é claro que eu devo, isso aí não é opcional, eu devo me envolver com a cultura, promovendo uma contracultura. É evidente que eu tenho que fazer isso. E quando eu promovo essa contracultura, a partir de princípios éticos, no lar, no trabalho, na escola, nas instituições públicas, nas instituições privadas, no trato com as pessoas, no trato com os amigos, no trato com a saúde, é evidente que eu estou formando cultura, uma cultura que seja legitimamente bíblica, e para aqueles com quem eu estou envolvido, eu estou promovendo uma contracultura do reino de Deus. Eu sou ali um representante dos interesses do governo de Deus sobre aquela sociedade, sobre aquele público, sobre aquelas vidas. Eu estou mostrando que o reino de Deus não é uma coisa que ainda virá quando Jesus voltar. O reino já está
entre nós. Só que de uma forma invisível. Ele se manifestará de maneira plena quando Jesus voltar. Mas essa forma invisível precisa ser percebida pelo mundo. E como ela é percebida? Quando eu e você promovemos uma contracultura com base na mordomia cristã. Até aqui está ok? E qual é então o resultado desse propósito salvífico e criacional de Deus? O ser humano, como cabeça da criação, administra e governa junto com Deus, fazendo a vontade dele. Muito profundo, né? Diariamente, tudo que você faz, Deus está lá de parceiro. E você é parceiro de Deus. Tudo que você faz... Você já viu aqueles crentes que vão dar testemunho e falam assim, aí irmãos, eu pedi, falou, Senhor, vai na frente. De certo modo, eles não estão muito errados, porque pediram a Deus que resolvesse. Não é como o pastor Márcio Valadão, ele dá um testemunho muito bonito, que ele diz que quando ele era jovem, que ele começou a vida dele aqui em Belo Horizonte, todo dia de manhã que ele levantava, ele falou, Senhor, vamos comigo. Mas se ele nunca pedisse, ele estaria sendo redundante, porque Deus já ia mesmo. Então esse é um exemplo de que governamos junto com Deus. Se governamos juntos com Deus, temos que fazer a vontade dele. Bom, entendemos o princípio da mordomia? É um privilégio enorme, é um presente gigantesco que Deus nos dá, nos permitir sermos administradores da sua criação. Ele tem todas as condições de fazer tudo sozinho. E aí nessas horas eu me lembro do Jonathan Edwards, que dizia o seguinte, imagine que um pai ama muito, muito o filho. E como expressão de todo o seu amor, ele fez um presente para o filho. Só que ele entregou esse presente para o filho com uma deformidade de propósito. Para quê? Para o filho consertar o presente. E aí o presente vai passar agora a eternidade sendo grato e glorificando o filho porque foi consertado por ele. Essa é a metáfora que justifica por que Deus criou, por que permitiu o pecado, por que Cristo vem para nos salvar e o que faremos agora eternamente. Continuaremos envolvidos na sua criação e glorificando a Ele por termos sido consertados do pecado por Ele. Então, a gente só não sapateia e fala labachúrias aqui agora porque somos uma igreja reformada, né? Mas eu vou simbolizar o nosso êxtase assim. Então, vocês estão percebendo, estão vendo como que o entendimento bíblico nos leva a quase que um êxtase mesmo, a uma alegria quase que incontida pelo entendimento do significado e propósito da nossa própria vida. Olha o presente que Deus nos deu. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Gera paz. Isso é verdade. E aí, para a gente fechar a doutrina da mordomia e falar sobre a doutrina do mandato cultural,
A síntese, então, de tudo isso que nós aprendemos é a seguinte: Deus é dono do universo. Se você precisar de referência bíblica, tem lá em Gênesis 1, 14, 22, 1 Crônicas 29, 13 e 14, Salmo 24, versículo 1, Salmo 50, versículo 10 até o versículo 12. Deus é dono do ser humano por direito de criação, conforme Isaías 42, 5, por direito de preservação, estão vendo que quem preserva a nossa vida é Ele, Atos capítulo 14, versículo 15 a 17, capítulo 17, 22 e 28, e por direito de redenção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Tito capítulo 2, versículo 14, e Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E quem somos nós então? O ser humano é apenas o mordomo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 15, e Salmo 8, versículo 3 e 9. Só uma curiosidade, Salmo não tem capítulo, tá? Por isso que a gente não fala Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 8, porque os salmos eram poemas e músicas. Não é um livro. A gente considera como livro dos salmos, por causa da sua quantidade, né? Abrindo um parêntese aqui. Mas Salmo não tem capítulo. Então, se você vir alguém lendo, abra sua Bíblia em Salmo capítulo 23, você não vai execrar o irmão, mas agora você já sabe que não tem capítulo. Então, o valor da doutrina da mordomia para a vida cristã está justamente no fato de que ela gera em nós o senso do sagrado, a noção de que o planeta e tudo que existe só pode ter a sua origem em alguém acima de nós, cuja existência e cujas obras servem para explicar a nossa origem. Ao mesmo tempo, a doutrina gera em nós senso de responsabilidade, pois entendemos o sentido da nossa existência. Finalmente, esta doutrina gera em nós senso de dependência, pois aprendemos a ser gratos por tanta bondade e amor, não apenas em nos criar, mas em entendermos que quem sustenta a nossa própria vida é Deus. Meu Deus, estou enfermo. Meu Deus, tem alguém na minha família enferma. Meu Deus, minha família está com problemas. Meu Deus, estou com problemas financeiros. Meu Deus, estou assim, estou assado. Quem sustenta a nossa vida é o próprio Deus. Isso é muito legal, né? Muito interessante, muito profundo. Bom, agora que a gente viu então a parte teórica e a gente entende que devemos fazer o que fazemos, a educação dos filhos, o trabalho, o trato respeitoso com as pessoas, tudo para que Deus seja glorificado em primeiro lugar, isto é, vimos a parte teórica, agora é hora de falarmos da parte prática. Como podemos cumprir a doutrina da vocação, que é o fato de pertencermos a Deus, e a doutrina da mordomia cristã na prática, através do mandato cultural? Repare que na Bíblia não há contradição entre cristianismo e cultura. Viu por que o cristianismo não é escapista? A gente não pode ter esse olhar de que nada disso aqui presta e de que ainda bem que eu vou morar no céu. Porque para começar, se você morrer antes de Jesus voltar, é verdade que você vai para o céu, mas você não vai ficar lá. Quando Jesus voltar, sua alma se vincula novamente ao seu corpo, você parte pela primeira para ver Deus pela primeira ressurreição, passa pelo julgamento do grande trono e entra na Nova Jerusalém, que desce do céu para a terra. Então é claro que você vai passar a eternidade no novo céu e na nova terra, que é exatamente esse mesmo projeto, porém sem existir pecado. Não confunda isso com o testemunho de Jeová, que fica achando que vai passar a mão na cabecinha do leão, do lobo. Confunde isso não.
Só vai ter 144 mil, não tem nada a ver. Então, você nem vai ficar no céu, você vai só temporário até Jesus voltar. Então, quando você voltar, você vai voltar para uma nova terra igual a essa, porém sem pecado, sem a deterioração do pecado. Então, como que você tem a coragem de dizer que tudo aquilo que Deus viu e criou que é bom, você vai dizer que isso aqui não presta? Não faz sentido, tem nada a ver. É totalmente ilógico do ponto de vista bíblico e teológico. O que não presta é o pecado e o mau uso que as pessoas fazem do que Deus criou por causa do pecado. Ponto. Ok? É só até aí. Então, dizer assim, nós não podemos nos envolver na cultura. Mas se fosse assim, não poderia ter cristãos na política institucional. Vereador, deputado, prefeito, senador, presidente, juiz. Não poderia. Não poderia ter cristãos empresários, porque estão mexendo com dinheiro e o dinheiro é o mamon. Não poderia existir cristãos médicos, porque é só orar que Deus traz a cura. Diga-se de passagem, cristãos escapistas têm uma forma muito estranha de entender a saúde. Quando você está com um problema do pescoço para baixo, você vai no especialista. Quando é do pescoço para cima, ou é demônio, ou você não pode aceitar. Você tem que orar repreendendo. Não pode ir no psiquiatra, não pode ir no psicólogo, não pode ir no psicanalista, não pode tomar remédio, não pode tomar calmante, não pode tomar antidepressivo. Não consigo entender isso. Ao invés do cristão entender que essas são consequências de alguém que vive num mundo caído, e isso servir para que esse cristão glorifique a Deus, aumentando a sua esperança de que lá na Nova Jerusalém não haverá nada disso, ele fica achando que tem capeta atrás dele. Qual que é a lógica disso? Então, na Bíblia não há contradição entre cristianismo e cultura. Ora, disso então tiramos algumas lições. A primeira delas, toda a vida e toda a cultura só tem sentido em Deus. Viu por que você se envolve com a cultura e ainda cria uma contracultura? Porque você sabe que você está agindo eticamente correto, certo? Porque sua base é a Escritura, onde Deus revelou a vontade dele para aquela atitude, para aquela ação, para aquela cultura. Então, até a sua criação de cultura, ela tem sentido porque você está em obediência a Deus, em honra a Deus. O Salmo 8, verso 1, o Salmo 19, verso 1, Salmo 24, verso 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 13, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, são todas bases bíblicas que justificam que você, crente, não é que você pode se envolver com a cultura, você deve, é uma obrigação sua. Não é à toa que você é mordomo. No caso das irmãs, governanta. Convenhamos, se você entendesse que é pecado comer a pipoca, nós teríamos um problema enorme. Porque vai que o sujeito, o agricultor que plantou o milho, é satanista, é macumbeiro, é ateu. Como é que você ia fazer para comer esse milho agora? Você me lembrou a minha adolescência. Eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e tinha um irmão que ele sempre cedia a casa dele, graças a Deus sempre foi um homem próspero, e ele cedia então, de tempos em tempos, acho que uma vez por mês, a casa dele, para que a nossa igreja local era pequenininha. Então ele chamava os líderes e chamava alguns dos nossos irmãos para poder almoçar na casa dele. Ele tinha um prazer enorme, ele e a esposa, em fazer
panelada de comida, aquela mesa extensa e tal, e a gente ria, brincava. Em uma determinada ocasião, ele pediu que um novo convertido orasse, agradecendo a Deus pela comida. O novo convertido orou, agradeceu a Deus e pediu a Deus que repreendesse toda obra maligna na comida, se porventura ela tivesse sido consagrada ao diabo pelo dono do supermercado ou pelo agricultor. Aí esse irmão não se conteve, ele falou: meu irmão, eu chamo você para comer na minha casa e você acha que minha comida está consagrada? Quer dizer, todo mundo riu, mas sem querer virou um constrangimento. Eu não me lembro de ter visto esse rapaz lá depois, mais não, entendeu? Mas, entende? Então, assim, se a gente tiver uma visão muito fechada, a gente não vai a um restaurante, por exemplo, com a esposa. Por que eu iria ao restaurante com a minha esposa? Se eu tiver a infelicidade do sujeito estiver tocando uma música ao vivo lá. Então eu não posso comer a comida porque meu ouvido vai estar ouvindo uma MPB, por exemplo. Mas seria pior ainda se eu estivesse ouvindo um pagode ou um sertanejo universitário. É bem ruim mesmo. Mas é evidente que eu não estou indo para ouvir a música. Eu estou indo para jantar ou para almoçar e, de repente, acontece de eu estar lá. Então, qual deve ser a minha postura? Se eu não gosto da música pessoalmente, eu não vou curtir. E se é uma música que não glorifica a Deus, eu vou tentar não dar atenção. Agora, se eu perceber que de tudo eu realmente não consigo, eu saio e vou para um outro estabelecimento. Mas eu preciso entender que eu não posso ser alguém escapista. Lembre-se, toda a vida e toda a cultura só tem sentido em Deus. Ok? Automaticamente, o segundo princípio é que a criação é a expressão da boa vontade criadora de Deus. Então, nós encontramos na criação atributos comunicáveis de Deus. Por isso que a criação por si só é boa, ela não é ruim. É o pecado que impregnou que é ruim. Te dar um exemplo. De onde você tira a noção do pai humano, da mãe humana e do filho humano formando uma família? Da Trindade. Você olha para o pai humano, vai olhar para as características do pai celestial para saber como é proteger e prover. O filho humano vai olhar para o Senhor Jesus, que é o filho celestial, para saber o que significa ser obediente. E a mãe humana vai olhar para a capacidade amorosa do espírito. Não que o espírito necessariamente seja feminino, mas nós estamos falando de atributos de qualidade, de capacidade que o ser humano tem de funcionar a partir de ser imagem e semelhança de Deus. Ora, quando você olha matematicamente para a natureza, que você descobre a relação, como tudo está interligado. Por que a criação tem todos esses princípios de ordenação física e matemática? Porque Deus é um Deus organizado. Então você vai olhando para as coisas, você vai olhando para a natureza, você vai olhando para a criação, e você vai descobrindo qualidades de Deus ali. Não é um panteísmo que Deus é o mundo, mas a criação é a expressão, é a demonstração, não só da boa vontade criadora de Deus, mas que também aponta para essa glória do próprio Deus. Isso significa que a criação honra Deus na forma como ela funciona. Quando você olha para leis físicas, químicas, biológicas, sociais, matemáticas, o que são essas leis? São expressões da vontade soberana de Deus, demonstrações de como Deus requer que aquela área funcione. Ou seja, as leis apontam, honram Deus porque demonstram como é que a criação funciona de acordo com a vontade soberana de Deus. Os atributos que você encontra na criação, de forma finita,
apontam para os atributos que o próprio Deus possui de forma infinita. Depois disso, a gente não soltou um lambachúrias, eu não sei mais o que a gente fala. Estão percebendo? É lindo, é profundo, é maravilhoso descobrir como a gente glorifica a Deus na prática, no mandato cultural, no envolvimento com a criação. Ora, então, se a Bíblia não traz contradição entre o cristianismo e a cultura, toda atividade humana que se conforma à vontade de Deus é aprovada por Ele. Conseguindo perceber o desdobramento disso? Toda atividade humana que se conforma à vontade de Deus é aprovada por Ele. Então, ainda que do ponto de vista humano a gente faça diferença salarial, por exemplo, entre uma atividade e outra, mas do ponto de vista divino, todas são necessárias e glorificam a Deus. Vou dar um exemplo bem basiquinho. Para onde iria o lixo da sua casa se ele não fosse coletado pelo gari? Você consegue se imaginar convivendo nas ruas da Idade Média, cheia de urina e fezes de humanos e animais? Sem sistema de esgoto, saneamento? Você consegue se imaginar escovando os dentes com carvão na falta de pasta de dente? Você consegue se imaginar andando nas ruas com segurança, sem a segurança pública? Você consegue se imaginar assentado num tronco cortado por machado e não no conforto dessa cadeira que foi desenvolvida pelo conhecimento de quem sabe mexer com metal e mexer com plástico? Você consegue se imaginar vindo para o estudo bíblico à noite à luz de velas porque não foi desenvolvida a eletricidade? Você consegue, pergunta para a geração de hoje, que já nasceu com celular e pendrive, como era o telefone na nossa casa antigamente? Como era precisar ir para um orelhão na rua e enfrentar uma fila e no meio da conversa acabar a ficha? Você consegue se imaginar num ambiente de pouca tecnologia e pouco conforto, como o que a humanidade possui hoje? Você consegue se imaginar sem ir ao supermercado para conseguir o seu arroz e o seu feijão e ter que ir num abatedouro para poder pegar o frango, a carne de boi ou a carne de porco? Todas essas coisas, das mais simples às mais complexas, glorificam a Deus desde que sejam feitas em conformidade com a vontade dEle. Muito interessante, né? E aí, é claro, eu dei exemplos banais aqui, simples, como a existência do fio dental, da escova e da pasta de dente para higiene bucal, a existência do sabonete, do perfume para se tomar banho. Gente, eu imagino que a criação do chuveiro elétrico, esse povo deve ter sido igual quem foi batizado com o Espírito Santo, deve ter falado até em línguas o dia que esse chuveiro apareceu. Imagina um frio desse, você tem que tomar o chamado banho de cavalo, que você vai lá, ferve a água ou morna a água e fica jogando por cima com a canequinha. Então são coisas tão simples, desde um cortador de unha para manter a higiene. Eu
fico tentando imaginar o pessoal enrolando pano antes da criação da galocha, do tênis, do chinelo. Eu imagino que os pés dessas pessoas deviam ser grossos, igual o casco de um cavalo, não faltando com respeito. Então, pode notar que a humanidade vai melhorando, melhorando, melhorando. Quem deu essa capacidade de ser fiel no pouco e recebendo muito? Seres humanos que vão fazendo com dedicação, aqueles que não são cristãos pela graça comum e os que são cristãos pela graça especial. Então, como é que a gente deve ver isso? O mundo é uma espécie de teatro da glória de Deus, onde tudo aquilo que nós fazemos deve reverter em glória para Deus. A partir de 3 princípios. Deus chama a humanidade, note, não os crentes, a humanidade para o papel de vice-regente sobre o mundo, que é aquele princípio da mordomia. Todos devem participar responsavelmente dessa tarefa, que é a criação de cultura, o mandato cultural, a parte prática. Ora, a imagem e semelhança de Deus no ser humano se manifesta como? Como é que eu demonstro para os outros que eu sou imagem e semelhança de Deus? Não é só pregando. Eu demonstro cumprindo a responsabilidade de multiplicar, encher a terra e dar nome. O dar nome aos animais é a metáfora que aponta para promover cultura. Como que eu demonstro que eu sou imagem e semelhança de Deus? Estudando, trabalhando, adquirindo conhecimento, adquirindo família, tratando responsavelmente as pessoas, as instituições, cumprindo as leis, desde que as leis também não firam os princípios da Escritura. Estão percebendo? A vida comum, a vida cotidiana. Aquilo que a gente já faz. A diferença é que antes a gente não dava nome aos bois, agora a gente dá. Quais são o nome dos bois? Aprendendo o que é glorificar a Deus, sabendo que somos vocacionados para Ele e o servimos envolvidos na criação, através da doutrina da mordomia e praticando o mandato cultural. E finalmente, então, Deus chama a humanidade na ordenança e na administração da criação, isto é, como eu disse, no desenvolvimento da família, da comunidade, da lei, da ordem, enfim, da cultura. E qual é então, se alguém perguntar, mas onde é que está na Bíblia? A base bíblica principal para o mandato cultural é Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus planta o jardim e coloca o homem para cuidar dele. Plantar o jardim e colocar o homem para trabalhar nele, para cuidar dele, não é que não existiu, existiu esse fato, mas esse fato serve como figura, como metáfora que aponta que Deus criou tudo, não só o jardim, criou tudo, para que o homem trabalhe na criação. E o trabalho do homem na criação, como é que ele se chama? Cultura. Novamente, lavachuras. Estão percebendo? Está tudo conectado, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, para a gente finalizar, como é que isso funciona na prática? De fato, ali o mandato cultural e tal. Quando um profissional é convertido a Cristo, a fé não deve relegar a sua profissão ao segundo plano, como se fosse algo mundano ou secular, que é aquilo que eu disse. Sexta-noite, sábado,
e domingo eu sou cristão. De segunda a sexta eu sou um profissional, a minha ética é não cristã, eu trabalho igual todo mundo trabalha, meu comportamento é igual o de todo mundo, e eu dou até jeitinho nas coisas igual todo mundo. Não. Volto a dar mais uma vez esse exemplo, né? Uma ocasião eu saí de férias e fui à casa do meu primo e ele me perguntou: de que você trabalha? Eu falei: eu sou teólogo, eu sou professor no seminário. E no secular? Eu falei: não, eu sou formado, sou bacharel em teologia, fiz a faculdade, meu curso é reconhecido pelo MEC, sou um profissional em teologia, eu sou diretor de um seminário, esse é meu trabalho, é o meu sustento. Por quê? Porque as pessoas já fazem essa separação. Se você trabalha na igreja ou para a igreja, teoricamente, não é trabalho. Aquilo que você faz de segunda a sexta, fora da igreja, é que é trabalho. Então, o profissional que é convertido precisa entender o quê? Que a atividade dele é tão espiritual quanto aquele que está lá na igreja ministrando. Então, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: só para vocês entenderem o contexto do mandato cultural. Se você está lá na empresa trabalhando, naquele momento que você está trabalhando, você está sendo tão espiritual quanto o pastor que está pregando. Se você está no trânsito dirigindo, naquele momento você está sendo tão espiritual quanto o momento que você está na vigília de oração. Mas não são apenas atividades. Lembre-se que Deus descansou no sétimo dia. O princípio do descanso para nós é de fato a ideia do descanso. Então, quando você sai de férias, que você está numa praia pegando a onda, ali você também está sendo tão espiritual quanto no momento que você está no evangelismo. Porque espiritualidade não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com a sua condição espiritual. Você é imagem e semelhança de Deus e você não se livra disso. E aquilo que você faz por ordenança de Deus e por capacitação que Ele te deu, ainda que você não pense nele naquele momento, se você está fazendo bom uso das suas capacidades existenciais, naquele momento você também glorifica a Deus. Então, o dia que eu tiro de descanso com a minha esposa, eu estou glorificando a Deus. Porque o descanso requer, ou melhor dizendo, faz parte da manutenção da minha saúde e da sua saúde. Então, quando você está lá na praia, está se divertindo, está pegando onda, você está fazendo uso da sua funcionalidade e descansando. E quando você está no evangelismo, você está pregando, você está na escola bíblica, você está no estudo bíblico, ou você está no culto, você está fazendo uso da sua espiritualidade para uma outra proposta, que nesse caso é reservar um tempo exclusivo para Deus. Mas no momento que você está lá trabalhando, ou está lá cuidando da sua família, ou você está estudando para adquirir conhecimento e se educando, em tudo isso, você está sendo tão espiritual quanto no momento que você reserva para Deus. Então você não é mais crente, não é mais santo pela quantidade de vezes que você ora ou lê a Bíblia. Quem vai te aperfeiçoando em Cristo é o próprio Deus. Então Ele vai te amadurecendo. E considerando que você passa toda a sua vida ainda lutando contra o pecado, só tem um momento em que você será, digamos assim, de fato mais santo. Quando você estiver na presença de Deus, na volta de Cristo, que já não existe mais pecado em você. Até então, o que vai aumentando em você é a sua maturidade cristã, sua maturidade espiritual. E aí você vai dando conta de se envolver com a criação de maneira cada vez mais sábia, cada vez menos pecaminosa. Isso aí, se você observar bem, retira inclusive aquela falsa culpa de muitos crentes. Ah, meu Deus, essa semana eu não orei aquele tanto que eu queria. Ah, meu Deus, essa semana eu ainda não li a Bíblia o tanto que eu queria.
Se você não tiver lido ou não tiver orado por omissão pecaminosa, é uma coisa. Agora, não tiver lido e não tiver orado porque você está cuidando das coisas de Deus como mordomo, é justificável. Mas lembre-se daquele princípio, tem que ter equilíbrio. Você também não pode usar a obra de Deus agora como mordomo, exercendo na prática o mandato cultural, para parar de orar, para parar de cultuar, para parar de buscar Deus. Lembre-se, tudo nessa vida tem que ser equilibrado. Amém? Então, como deve ser a fé de quem se converte ao Senhor? A fé deve reorientar as atividades, a profissão, o cuidado com a casa, os estudos, o trabalho, a fim de cumprir a nossa vocação, de modo que Deus seja glorificado, ou seja, com aquele equilíbrio que eu disse. Então, minha fé deve me capacitar para realizar uma contribuição cultural para a sociedade, ou na sociedade, através da promoção da justiça baseada na Bíblia e do bem-estar, também baseada na ética do reino, ao mundo caído. É assim que eu glorifico a Deus na vida cotidiana, tendo equilíbrio entre os momentos que eu me relaciono com Ele e os momentos que eu me envolvo com a vida cotidiana, sabendo que sou seu mordomo, sabendo que devo praticar, mas não deve haver excessos nem nessa tentativa de relacionamento e não deve haver excessos nem no cuidado com a criação. Dúvidas? Bom, então, na nossa próxima quinta-feira, querendo Deus, se o Senhor Jesus assim nos permitir, a gente finaliza esse estudo bíblico, agora falando um pouco dessa relação com Deus, dessa relação com a família, da relação com o trabalho, da relação com a igreja e da relação com as amizades. Vamos estabelecer aí uma listinha de prioridades para a gente tentar enxergar esse equilíbrio necessário sobre como a gente glorifica a Deus na vida comum. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, pela chance que nós tivemos aqui de aprender um pouco mais sobre a doutrina da mordomia e do mandato cultural, que não seja apenas mais um estudo bíblico, mas que ele tenha sido esclarecedor, não apenas para os irmãos presentes, mas para aqueles que estão assistindo e ainda assistirão pela transmissão online, que seja libertador, esclarecedor, que tire todo medo, que tire toda insegurança, que traga paz, que retire a falsa culpa, que seja de fato, ó Deus, esclarecedor no sentido de mostrar que é um prazer, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio que nós temos em Te servir e é um presente que o Senhor nos dá ao nos conferir essa oportunidade. Leva-nos, ó Deus, então, em paz para o nosso lar, ou respectivo compromisso, em paz, debaixo das mãos poderosas do Senhor. E se o Senhor assim nos permitir, na próxima quinta, que estejamos aqui para a finalização desse estudo bíblico, também para a glória e a honra do nome santo do Senhor. Amém, amém e amém, Jesus.